Atenção agora, nós vamos ao vivo para Brasília. Foi confirmado, como vocês estão sabendo, o primeiro caso de coronavírus aqui no Brasil. É aqui em São Paulo. É um senhor de 61 anos de idade. 61 anos de idade. Sobe o TP para mim lá em cima, por favor. 12h09. Acabou de acontecer agora uma coletiva. Ocorreu agora uma coletiva lá em Brasília, para onde nós vamos ao vivo. O Ministério da Saúde deu agora uma coletiva para informar o que está sendo feito. Vanessa Lima, ao vivo, direto de Brasília. Vanessa, como foi essa coletiva? O que foi dito de importante e quem é que falou? Vanessa, boa tarde. Boa tarde, Geraldo. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando o Balanço Geral. Geraldo, a coletiva ainda está acontecendo. Vai até 1h da tarde, com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, o secretário de Saúde de São Paulo, José Henrique, também secretário de Vigilância em Saúde, o Anderson Kleber, justamente para falar sobre o resultado da contraprova neste brasileiro que mora em São Paulo, de 61 anos, que deu resultado, então, positivo no primeiro teste, na contraprova também para coronavírus. Ele esteve na Lombardia, na Itália, entre os dias 9 e 21 de fevereiro. No dia 23, quando ele já estava no Brasil, então ele procurou o hospital com sintomas do coronavírus. Sintomas característicos como tosse, tosse seca, febre, também dor de garganta e coriza. E esse brasileiro, então, foi confirmado, não precisou de internação, uma vez que ele está com sintomas leves da doença, mas vai ficar, viu, Geraldo, por pelo menos 14 dias naquela famosa quarentena em casa mesmo, ao lado da família. A coletiva continua acontecendo, inclusive os dados foram atualizados sobre os números do coronavírus, tanto no Brasil quanto no mundo. Aqui no Brasil são 20 casos suspeitos sendo investigados. Esta confirmação, então 20, mais uma confirmação, 59 casos suspeitos já foram descartados. No mundo todo, 80.239 confirmações, com 2.700 mortes, Geraldo. Vanessa, são números preocupantes. Agora, Vanessa Lima, a primeira pergunta que nós fizemos aqui em São Paulo é o seguinte: o secretário e o ministro, eles disseram outros voos vindos da Itália, já aqui no Brasil. E pelo que nós ficamos sabendo, essas pessoas que pousaram aqui em São Paulo, esses passageiros, esses brasileiros, não tiveram uma orientação e já não foram atendidos assim para um pré-atendimento, uma pré-orientação. A pergunta que se faz é isso que nós gostaríamos de saber do ministro da Saúde, do Luiz Henrique Mandetta, e também do secretário de Saúde aqui de São Paulo. Quer dizer, aqui em São Paulo, que plantão, que cuidados que se tem nos aeroportos e mais também, né, Vanessa? Você concorda comigo? E os passageiros e os outros passageiros que vieram com este senhor aqui em São Paulo? Eles foram orientados, eles receberam também cuidados, quer dizer, estava todo mundo dentro do mesmo avião, quer dizer, foram 12, 13 horas. Vanessa, você imagina, eu com o vírus respirando e você dentro da aeronave comigo e mais de 100 pessoas no mesmo espaço respirando durante mais de 12 horas de voo. É para a gente ficar em alerta, concorda, Vanessa? Pesquisa em ciência. Concordo sim, Geraldo. Inclusive, a orientação é que nos aeroportos, né, internacionais, que se veicule aquelas mensagens de áudio orientando passageiros que apresentem esses sintomas para que procurem os postos de saúde lá mesmo, nos próprios aeroportos, o serviço de saúde e também um hospital, caso apresente sintomas parecidos como os apresentados por esse senhor, como tosse, febre, dor de garganta, também coriza. E aí, essa informação, viu, Geraldo, de que os passageiros que tenham feito viagens, então, viagem aí nesse período, voltado para o Brasil aí, né, dessa região aí no dia 21 de fevereiro, que procurem aí, caso apresentem sintomas, o serviço de saúde. Vanessa, dentro da possibilidade, peça ao nosso cinegrafista, vamos tentar ouvir, estamos aqui ao vivo, 12h13, Vanessa Lima, direto de Brasília, onde acontece nesse momento, agora a coletiva do ministro da Saúde e dos demais secretários. É sim um momento importante para o Brasil. Vamos tentar ouvir o que as autoridades, o que o governo fala nesse momento. É possível, Vanessa, por favor? Me dá um minutinho para eu checar, a gente colocar o áudio da entrevista aqui. 12h13.
Vamos tentar ver aqui, ó. Vamos tentar. 12h13, é o ministro da Saúde que fala nesse momento. Alguns estados, como é o caso do meu Mato Grosso do Sul e o Rio Grande do Sul, que tem hábito de compartilhamento cultural, como é o caso do chimarrão, o caso do tereré, que passa de boca em boca, normalmente é feita uma roda de pessoas, aquilo dali, com certeza, a gente pede que as pessoas evitem, porque a gente sabe que aquilo dali, num momento de transmissão de vírus, que é vírus salivar, não é vírus aerosol, é um instrumento de compartilhamento e passagem de substâncias orais entre si. Então, basicamente são essas as informações. Como eu disse para vocês anteriormente, era possível que tivéssemos casos aqui, era provável que tivéssemos casos aqui. Nós sempre trabalhamos com São Paulo como sendo a nossa porta de entrada pelo tamanho, pelo porte da economia, pelo porte do trânsito de pessoas pelo estado de São Paulo, e sempre foi o estado que estava com a mais alta vigilância. Nós fizemos a captação do caso de uma maneira muito... Nós já sabíamos que, como são turistas com um poder econômico elevado, que a rede privada seria muito provavelmente aonde eles procurariam os primeiros atendimentos, e isso dá tempo também de que toda a rede pública reforce as suas medidas para que a gente possa ter agilidade no diagnóstico, presteza no atendimento, evitar ao máximo, como se pudesse fazer o evitar de propagação e, acontecendo os casos, acalmar a grande maioria dos pacientes. Vocês viram ali taxa de letalidade de 2,3, 2,7, isso levando em consideração que estavam fazendo o diagnóstico. Ao vivo, o ministro da Saúde falando aqui no Balanço Geral, nessa coletiva que acontece agora.